Boa tarde. Sou a Alessandra, diretora do CISB. Vamos começar o nosso webinar hoje em respeito aos que chegaram no horário. A gente atrasou 5 minutinhos, mas a sala já tem bastante gente. Vamos primeiro começar com algumas regrinhas, tá? Bom, vamos, por favor, mantenham os seus microfones desligados durante a apresentação, tá? Vocês podem colocar suas perguntas no chat, se vocês desejarem, que nós vamos respondê-las, eu ou o Flávio do CNPq, lá no final, na sessão de perguntas e respostas, e também durante a sessão de perguntas e respostas, a gente pode combinar algo mais relax, né? Levantar a mão, eu dou a palavra a vocês, vocês abrem o microfone, o vídeo, fiquem à vontade, que acho que fica mais simpático para todo mundo, tá bom? Esse daqui é a nossa agenda, né? Essa foi a nossa abertura. Eu vou falar uma apresentação, eu separei alguns slides, juntamente com o Flávio do CNPq. Flávio, você quer dar boa tarde a todos? Flávio, está me ouvindo? Olá, boa tarde a todos. Vou deixar você seguindo aí, Alessandra. Daqui a pouco eu complemento. Tá bom, então eu vou tocando a apresentação e aí você complementa aí depois de um determinado momento, tá bom? Que você já conhece bem, tá? Obrigada. Tá? Então, eu acho que mais ou menos, olha, uns 20, 25 minutos a apresentação. Hoje a gente vai ter um testemunho especial de um bolsista da última chamada, que está na Suécia no momento, né? É o Jorge Bedinotto, da USP São Carlos, professor. Então, acho que vai ser um webinar bem interessante aí para sanar dúvidas, expectativas. Vamos em frente. Um momentinho só que eu preciso trocar minha apresentação. Estão vendo? Ok. Ah, tá. Comecei pelo final. Bom, vamos lá. Primeiro, falar aqui da parceria de sucesso, né? Do programa CNPq CISB. Iniciamos esse programa lá quando começou Ciências Sem Fronteiras, em 2011. Naquela época, o CISB assinou um memorando de uma parceria com o CNPq, e a gente assinou uma parceria um pouco maior, juntamente com a SAAB, e CNPq CISB, né? Fundamos o programa, e naquela época a oferta era de 100 bolsas, tá? Depois nós tivemos o acordo renovado em março de 2018, mais 50 bolsas, tá bom? E agora, novembro do ano passado, renovamos mais uma vez o acordo, ou seja, mais 50 bolsas, geralmente uma chamada por ano, 10 bolsas sempre sendo oferecidas, focada em pós-graduação, tá? O objetivo, né, desse programa conjunto, né, essa parceria de sucesso já tão longeva, né, com tantos resultados, né, é estimular a colaboração indústria-academia, né, por meio de mobilidade, e está no âmbito da cooperação Brasil-Suécia no setor da aeronáutica. Tá? Até hoje, nós já tivemos 7 chamadas conjuntas, essa é a 8ª chamada conjunta pública, né? Já foram quase 500 submissões, tivemos 58 projetos, né? 50 bolsistas contemplados, 52 bolsas implementadas por uma série de razões, alguns não foram à Suécia, ou por na época da pandemia, vários desistiram por causa da pandemia em si mesmo, ou tiveram oferta de bolsas de outros países, outras opções, ou tiveram alguma oportunidade na sua universidade de origem, acabaram não indo, tá? Então, foram 52 bolsas até então, 21 de doutorado sanduíche e 31 de pós-doc. Né? Se a gente for olhar o número de instituições conectadas, né? Esses 52 bolsistas, eles são oriundos de 23 universidades brasileiras diferentes e foram para 9 universidades ou institutos de pesquisa da Suécia. Aí do lado direito vocês têm uma ideia de todos os logos das instituições suecas, mas a gente acha que a gente está aí formando uma boa rede, uma boa comunidade, né? Por meio deste programa.
Bom, qual que é o papel do CISB aqui nesse programa? Além de articular toda a questão de lançamento de chamada entre SAAB e CNPq, né, coordenar, né? A gente trabalha muito forte na divulgação, o webinar é um bom exemplo aqui. A gente tem uma rede muito forte, eu diria que a nossa rede todo ano sabe que a chamada está vindo, né? Então, a gente faz uma campanha de marketing, ou pela mídia social, né? E-mail marketing, website, agora a gente tem feito webinars, né? Entre o CISB e o CNPq. Por favor, poderia mute aí no microfone? Obrigada. Tá? A gente também tem feito um mapeamento de grupos targets de pesquisa, onde a gente manda mensagem dirigida, e-mail marketing, através de inteligência tecnológica. Eu diria que a plataforma Carlos Chagas tem muitos grupos targets, a gente eu tenho um consultor especialista nisso, né, baseada nas temáticas da chamada, né, em encontrar pesquisadores e divulgar essa chamada. A gente também facilita a conexão para os pesquisadores brasileiros que querem aplicar na chamada e não tem um pesquisador, um host da Universidade Sueca ou supervisor da SAAB, eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente também dá um apoio na seleção. Historicamente, eu entrevistei todos os bolsistas que foram para a Suécia, eu estou aqui desde 2011, 2012 no CISB, né? Esse é um dos meus papéis, né? Eu entrevisto a SAAB, opcionalmente o CNPq também, acho que vocês leram na chamada, tá? E o outro papel nosso é a implementação da mensalidade adicional no valor de 50%, né? Em nome da SAAB. Isso é um contrato específico, né? Os contemplados têm um contrato, um termo de concessão com o CNPq e um termo de concessão com o CISB, tá? E também nós fazemos o acompanhamento dos projetos, né? Resultado, impacto, um grande estímulo à continuidade da colaboração e engajamento aí dessa rede. Bom, vamos falar sobre a chamada, né? Ela foi lançada no dia 23 de dezembro, MCTI, CNPq, CISB, SAAB, número 72, 2022. Vai selecionar pesquisadores brasileiros interessados em desenvolver projetos de pesquisa em instituições de excelência na Suécia, em colaboração com a SAAB, né? O objetivo da chamada é apoiar até 7 bolsistas de pós-doutorado e 3 bolsistas de doutorado sanduíche, tá? E, sem dúvida nenhuma, ampliar a colaboração científica e tecnológica entre os dois países e entre as instituições envolvidas, tá? E sobre as bolsas, como eu disse anteriormente, você tem um pacote de benefícios do CNPq, a mensalidade, que é a bolsa em si, e a SAAB complementa a bolsa em 50%. A data limite para a submissão de propostas é 3 de março de 2023. Bom, áreas de interesse. Basicamente, são as mesmas áreas de interesse das 3 últimas chamadas, tá? Quem acompanha a gente, os grupos, né? Vou falar genericamente aqui, tá? Redes de comunicação, sistemas autônomos, desempenho humano, materiais, propulsão, engenharia aeronáutica. Historicamente, essas são as áreas, não mudou nada. Acho que o pessoal vai se reconhecer aqui na área. Bom, se você não tem conexão na Suécia, se você não tem um supervisor de uma universidade que vai te receber, ou na SAAB, a gente tem como apoiar, esse é um dos meus papéis, tá? A gente tem um template lá no hot site, basicamente é algo muito simples, é uma folha que você tem que preencher, né? Põe o título, a área tecnológica, uma dessas áreas da chamada, a universidade sueca, no caso, você pode já ter a universidade, já ter o pesquisador que vai te receber, mas falta o supervisor, você descreve lá bonitinho para a gente, coloca mais ou menos um resumo da sua ideia de projeto, nada muito complexo, e um mini CV, tá? Eu digo assim, que é não mais do que 2 páginas, e envia para a gente via projects@cis.org.br. A gente tem um processo, eu tenho um ponto de contato na SAAB, que eu trabalho há muitos anos, né? Ele é o coordenador de todos os clusters de tecnologia, que são aquelas 6 áreas lá da SAAB, e a gente vai trocando figurinha para ver, primeiro, se tem interesse, quem poderia ser um orientador, caso não tenha, caso já tenha orientador, tem que indicar um supervisor da SAAB para que seja iniciado o diálogo com você, que pretende aplicar, no sentido de aprovar a sua ideia de projeto, o seu projeto em si, ou solicitar alguma modificação, pode ser de cronograma, data de chegada, a nível de entregas,
Então, mas eu acho assim que é muito importante que você que pretende aplicar tenha um contato bem dirigido, tanto com o host da universidade como com o supervisor. A gente sempre indica que seja feito um call entre vocês, tá? Antes que seja o projeto aplicado, tá? Sobre a aplicação. As propostas de projetos, elas devem ser submetidas na plataforma Carlos Chagas, né? Item 6, lá da chamada, e de acordo com as regras do CNPq. E o que é importante? Todas as propostas, elas devem incluir uma declaração de concordância de um representante da SAAB, no caso é o supervisor do seu projeto, né? Pelo lado da SAAB, e também uma versão em inglês como anexo, porque é essa versão que vai ser analisada ali no nosso comitê conjunto. É importante a gente ter uma versão em inglês, tá? Outra coisa que a gente tem aprendido aí nos 2 últimos anos, principalmente na última chamada, é a questão de visto, tá? Você que pretende aplicar, por favor, dá uma olhada neste link aqui, que é do Departamento de Imigração da Suécia, para verificar quanto tempo está se demorando para te dar o visto de permanência à Suécia, tá? Por quê? Na chamada passada, em função do ocorrido na Ucrânia, né, há uma migração muito forte de ucranianos para a Suécia, o tempo está se estendendo muito. Então, é importante para você considerar isso no seu cronograma. Antigamente, eu diria que se o resultado saísse em maio, todo mundo conseguiria o visto de 1 mês a 2 meses, e em setembro conseguiria começar na Suécia. Já isso, na última chamada, o resultado saiu em junho, foi impossível alguém começar no início de setembro, como estava no cronograma, tá? Então, é muito importante, se você está interessado, antes de você determinar seu cronograma, a sua data de início e alinhar isso com o seu host na Suécia, por favor, dá uma olhada nesse link e vê mais ou menos o tempo médio e considere aí uma folga. É uma dica, tá? Já é uma melhoria da nossa divulgação em relação à outra chamada, tá bom? Antes de ir para os testemunhos, acho que talvez o Flávio possa falar alguma coisa sobre a chamada. Flávio, por favor. Olá. Bem, esse programa que nós temos com o CISB-SAAB, ele faz parte de um contexto até bastante amplo, bastante diversificado de parcerias que nós temos com a Suécia já lá até não é tanto tempo, mas que se desenvolveu muito bem, né? E é muito forte nesse componente da parte da engenharia aeronáutica e áreas correlatas, que eu acho, né? Porque tem muita coisa aí de computação, de materiais, de engenharia mecânica, tudo bastante associado pelo nível de tecnologia que é necessário, né, para você desenvolver produtos nesse tema. Então, é um ambiente, acho que muito favorável para buscar algum desenvolvimento novo. E é um modelo que a gente tem trabalhado de uma forma de tripla hélice, né? Nós temos aqui governo, academia e empresa, e acho que tem sido bem interessante para todos, tem atraído muita gente boa e muita gente que tem tido bastante sucesso, tem gostado bastante da experiência. Então, na verdade, só realmente estou à disposição aqui para eu e a Alessandra, para a gente tentar esclarecer algumas questões que podem acontecer aí, alguns imprevistos no decorrer desse processo de submissão e no processo das bolsas, mas, no geral, tem funcionado muito bem e eu acho que algo que se tem uma aderência, a sua área temática tem desafios tecnológicos aí de desenvolvimento de pesquisa relacionado com esses temas que estão nas chamadas, eu recomendo que você busque. Você não está na fase do doutorado sanduíche ou do pós-doc, expectativa é que nós tenhamos outras chamadas no futuro, mas é bom conhecer o programa. Já temos algumas redes formadas no Brasil, né, de ex-participantes, de colegas e parceiros, professores que já participaram. Então, essas redes têm facilitado o estreitamento e a gente cada vez mais tentando buscar novos grupos que também têm perfil de aderência, mas que ainda não têm aderência nessa colaboração com a Suécia, porque acho que tem sido bem proveitosa. Sem dúvida nenhuma. A gente sempre tem o objetivo de ampliar a nossa rede, tá? Vamos lá aos testemunhos. Eu separei 3 aqui, né, para vocês saberem. Bom, o Carlos Natalino, ele era da Universidade Federal do Pará, ele é da chamada 2, ele foi à Suécia fazer sanduíche na KTH.
Depois, 2 anos depois, eu encontrei com ele na KTH novamente. Ele estava fazendo pós-doc lá, com bolsa da Suécia, né? Não é bolsa, né? Aí ele era funcionário da KTH, existe toda uma diferença, tá? E hoje em dia ele está na Chalmers, tá? Eu tenho até trabalhado com ele por um projeto de Smart Cities, coordenado pela Chalmers, pela KTH, empresas suecas, o CISB e o pessoal da cidade de Curitiba, mas a gente tem interagido e eu acho que, assim, é um caso de sucesso. A Carolina também, ela é da chamada 4, ela era da Unicamp, junto com o CPQD, ela foi fazer sanduíche, voltou, defendeu sua tese e hoje em dia ela também mora na Suécia. Tá? Ela é funcionária da RISE, que é o Instituto de Pesquisa da Suécia, está muito feliz, encontro com ela quando vou até lá, então acho que a chamada também mudou a vida dela. E o último aqui que eu tenho como testemunha é o professor Danilo Carastan, da Federal do ABC, na área de materiais. Também ele participou ele é da chamada 2, ele ficou 9 meses na Suécia, depois ele voltou para o Brasil, foi um outro tempo, e interessante, ele está fazendo projeto Academia Indústria, com SAB, com empresa brasileira, com startup sueco, com a Universidade de Linköping, com a Universidade de Chalmers, com Lund. Então, aí ele já aumentou a rede dele, já foram 2 ou 3 projetos aí, em decorrência da Bolsa, de ter ficado um tempo na Suécia, ter conhecido mais instituições, mais pesquisadores. Ele também, hoje em dia, é vice-coordenador de um instituto em Embrapi, na área de materiais. Então, assim, acho que foi um bom início de rede para ele, tá? Fica um bom exemplo de sucesso. E agora, eu gostaria de pedir para o professor Jorge Bedinotto, né? Por favor, professor Jorge, libere seu vídeo, olha ele aí, né? Seu microfone, né? O professor Jorge foi da última chamada, chegou na Suécia em novembro, certo? Isso mesmo. No 14 de novembro cheguei aqui. Muito bem. Conta um pouquinho para a gente como foi a aplicação, sua chegada e como é que está sendo aí o desenvolvimento do seu projeto na Universidade de Linköping. Ok. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Alessandra, pela oportunidade de poder contar um pouquinho do que a gente está fazendo por aqui, né? Então, boa tarde para todo mundo. Como a Alessandra falou, eu sou professor da USP de São Carlos, né, do Departamento de Engenharia Aeronáutica, e estou aqui trabalhando na Universidade de Linköping. Entrei nessa última chamada, cheguei aqui em novembro, né, para ficar um ano. O trabalho que eu estou fazendo aqui, na verdade, na USP em São Carlos, eu trabalho com sistemas aeronáuticos e fatores humanos em aviação, né, e o projeto aqui para essa chamada tentou, de certa forma, agregar isso tudo. Então, eu estou trabalhando com o professor Frederick Heinz, da área de inteligência artificial aqui em Linköping, e o projeto, a ideia é a gente juntar, a gente modelar a interação entre 2 pilotos cumprindo uma mesma tarefa, utilizando inteligência artificial. O foco disso é a gente otimizar essa interação para tentar chegar o mais próximo possível de um projeto de piloto automático ou fly-by-wire colaborativo com o piloto humano, né? Então, essa é a ideia do projeto. Bom, eu cheguei aqui, como eu falei, 14 de novembro, tem sido uma experiência muito legal. Eu já tinha, antes da aplicação, né, antes da chamada, já tinha contato, já participava um pouco dos eventos do CISB, e então, desde antes desse projeto, o CISB já tem sido uma porta muito interessante aí para aumentar a rede de contatos e coisas do tipo, então isso tem sido muito bom. Acho que coisa de 4 ou 5 anos aí que eu já acompanho os eventos do CISB, né? Uma coisa interessante para dizer para vocês, eu não fui contemplado já na primeira tentativa, tá? Então, se você tentou outras vezes, não deu certo, continue tentando, porque eu acho que os feedbacks aí dos projetos, quando você recebe, ainda que não seja aprovado, são muito importantes para você melhorar o projeto e reaplicar. Então, isso aconteceu comigo e eu recomendo aí, se você não conseguiu em outras tentativas, não desanime. Acho que vale a pena você tentar. E, bom,
a experiência tem sido muito interessante. Eu vim com família também, então isso tem sido uma experiência muito legal para todo mundo. Vim com esposa e filha, e para elas também tem sido bem interessante. Em termos de trabalho também, eu já tenho tido algumas oportunidades de conhecer pessoas de outros laboratórios, de outras instituições. Tenho conversado com gente da Saab e muitas portas se abrem, tá? Acho que participar de um projeto como esse é uma oportunidade de você ter muitas portas se abrindo e você participar se você se fizer presente em eventos e coisas que acontecem por aqui, é sempre muito interessante que as oportunidades vão surgindo, né? Então tem sido uma oportunidade muito interessante, uma experiência muito interessante e que realmente eu recomendo bastante. Tentem, tá? Apliquem nas chamadas e o que eu puder ajudar, as dúvidas que eu puder tirar, estou à disposição tanto ao longo desse webinar aqui, quanto depois também, podem entrar em contato comigo, a gente pode tirar dúvidas e conversar a respeito aí. Não sei se a Alessandra quer que eu diga mais alguma Obrigada, coisa Jorge. especificamente. Aproveitando que você está online, acho que Claro. sempre o pessoal vai ter dúvida de moradia, né? A universidade te ajudou? Conta A aí. universidade ajudou Sempre importante. indicando algumas possibilidades, mas no final eu acabei não pegando nenhuma delas. O que eu fiz, e foi uma opção minha, eu peguei estou falando por Linköping, tá? Acredito que outras cidades têm a mesma coisa, mas tem tipo um apart hotel aqui, e eu acabei alugando por um mês esse apartamento. É um pouco mais caro, mas eu acabei optando por isso para não alugar à distância, tá? Alugar sem ver o apartamento. E aqui já em 2 semanas eu acabei conseguindo, olhando sites de imobiliárias e tal, eu acabei conseguindo já um apartamento até que relativamente rápido. Mas sim, a universidade ajuda, tá? A você encontrar, mas no meu caso acabou não sendo necessário. Se você vem sozinho e está disposto a ocupar vagas em corredor, como o pessoal fala, né? É mais fácil, tá? Então aí a universidade realmente indica um lugar para você ficar. Mas no meu caso, que queria um apartamento já algo um pouco maior, eles ajudam, mas eles não vão dar o apartamento. Olha, é esse aqui. Eles vão te indicar algumas opções para você entrar em contato. Sobre o visto, como foi a sua saga com relação ao visto? Acho que é importante dar o testemunho, que a gente sabe, Sim. né? Que essa última chamada já foi mais complicada, a gente sabe porque, por isso que eu coloquei lá o link. Acho que você não conhecia o link, mas eu me informei. Acho que é importante ver o tempo médio, né, para obtenção de visto. Como foi sua saga para conseguir o visto? Certo. A minha saga não foi das mais difíceis dessa última chamada do visto, pelo menos. Eu preenchi todo o formulário, é tudo online, tá? E em torno de 3 meses, na verdade, mais ou menos 2 meses depois, eles entraram em contato pela primeira vez, pedindo alguns documentos adicionais. E nisso a universidade ajudou bastante, porque o nosso caso não é exatamente aplicado ao que está naqueles formulários. Então, eles esperam ou que você vá como funcionário de uma instituição sueca ou como visitante por tempo curto. Um tempo longo, você mantido por uma instituição brasileira é algo que o formulário não prevê. Então, fica um negócio meio uma zona cinzenta ali. E aí o próprio pessoal da universidade entrou em contato com a agência de imigração perguntando exatamente o que eles queriam. E isso foi fundamental para que a gente conseguisse, assim. E em torno de 3 meses eu consegui. E aí, depois de conseguido, eu fui para São Paulo até Consulado? o consulado, obrigado, buscar uma carta assinada pelo consulado, que é o que eu apresentaria na chegada aqui na Suécia na imigração. Porém, isso mudou, tá? Em novembro isso mudou. Depois que eu já fiz o meu visto, isso mudou. A informação que eu tenho é que atualmente todo mundo tem que ir para Brasília para tirar foto e impressão digital. Eu recebi essa carta, tirei foto e impressão digital aqui já na Suécia, mas não é mais assim. Então, provavelmente o pessoal que vai aplicar agora vai ter esse problema, esse trabalho a mais, vamos dizer assim, né? Vão ter que ir para Brasília tirar lá. Os 2 últimos que aplicaram mais tarde, né? Talvez tenha sido isso.
ou não deram atenção, não responderam rapidamente, exatamente acabou acontecendo isso, tiveram que ir a Brasília, né, para mostrar o passaporte, né, e fazer todo esse processo. Me falaram mesmo que mudou, e aí por isso que acabou atrasando um pouquinho mais, tá? Mas eu acho que é importante. Você aplicou logo em junho, né, quando saiu o resultado, não foi? Foi pouquinho depois, foi julho, acho, meio de julho, começo de agosto. Bom, que é sempre a dica que a gente dá, né? Assim que sair os resultados, né? Tem o resultado preliminar e o resultado definitivo lá na plataforma Carlos Chagas. Eu sempre falo, já vai reunindo a documentação e aplique. E outra coisa, para aqueles que forem contemplados, a gente vai fazer um icebreaker, né? A gente chama quem já foi, evidentemente o Jorge ajuda, outra pessoa, o pessoal que está na Suécia, a gente chama para dar o testemunho, ó, faça isso, não erre aquilo, olha a zona cinzenta, acho que tem uma série de dicas aí que é importante, o pessoal sempre vai ter dúvida de moradia, então depois, assim, para a turma dos contemplados, a gente faz um outro webinar no sentido de ajudá-los mesmo, porque eu daqui do Brasil não posso resolver, e acho que aí a comunidade se ajuda, né? O brasileiro é sempre sulista, e tenho certeza que, novamente, todo mundo vai se ajudar um pouco, mas essa última chamada foi um pouco mais confusa, tanto pela demora, em função da migração, né, ucraniana para a Suécia, que a fila ficou maior, né? Não tem muito o que fazer, você está lá na fila, e outra coisa pela mudança do processo, de ter que ir a Brasília agora mostrar o passaporte e fazer essa questão da foto, né, da questão digital, né? Tá bom? Jorge, acho que era isso. Flávio, você tem alguma pergunta para o Jorge? Não, na verdade, eu ia fazer um comentário, porque a gente sempre fica um pouco, assim, a gente já sabendo nesses últimos, talvez 2 anos, porque antes estava com a parte dos refugiados sírios também, então já começou a atrasar a parte dos vistos já faz uns 2, 3 anos. E aí a gente sempre fica na dúvida se a gente tenta deixar a chamada pronta e lançar ela o quanto antes. E eu considero, isso é uma coisa mais pessoal, que tem que, no mínimo, ficar uns 2 meses aberto para a pessoa conseguir, principalmente com a chamada que envolve cooperação e internacional, você tem que ter uma conversa, um diálogo, uma construção um pouco mais, ainda que ela possa ter sido antecipada, tem que, para fazer um trabalho com mais qualidade, assim, dar chance, a gente tenta deixar um período mais curto, mas ao mesmo tempo, se a gente alonga muito o período de submissão, vai atrasando o período do resultado, porque a gente tem todas as fases de julgamento. Então a gente tentou equilibrar para sair um resultado, ou ter a previsão de sair o resultado. Realmente a gente teve uns problemas de sistema também no CNPq que atrasou. A Alessandra lembra bem que a gente estava tentando lançar e atrasou algumas semanas. Mas realmente é ficar atento a isso, e qualquer questão aí que a gente possa, daqui de Brasília, ajudar também, não sei em que medida. Não sei se a Alessandra está mais próxima da Embaixada da Suécia do que nós, mas também temos aqui contato com um conselheiro científico, às vezes a gente faz algum tipo de encaminhamento com a lista, né, dos resultados para o Jacob Paulsen, para ele tentar, não sei se há alguma forma de ficar mais ágil esse procedimento, de alguma facilidade. Infelizmente não há. Infelizmente não há, porque sempre o sueco é muito correto. Passa lá por Estocolmo mesmo. Porque você vai para um departamento de imigração lá na Suécia. Na teoria não tem nada a ver, né, com os departamentos do governo que tem aqui no Brasil, e não tem mesmo, né? E quando você olha lá, você tem uma lista, né? Você consegue ver, depois de um determinado prazo que você aplicou, até em que número que você está na lista, né? E vai na sequência, né? O que é importante, que a pergunta, o que eu falei para o Jorge é o seguinte: saindo resultados em maio, apliquem o mais rápido possível em junho, porque julho é período de férias na Suécia, né? O quanto antes você aplicar, antes você terá o retorno quando eles retornam de férias, né? Porque em julho fica o pessoal só de plantão, então não vai ter muita novidade no mês de julho. Né? São algumas dicas, né? E na perspectiva do lado sueco, tanto dos professores como supervisores da SAAB, o melhor dos mundos seria se todo mundo começasse em setembro. E a gente sabe que o visto está ficando mais complicado, está ficando quase impossível, principalmente para quem é sanduíche, que pega o ciclo lá de começo de aula. Quem é pós-doc geralmente tem um pouquinho mais de liberdade, estou certo, Jorge? Né? Mas o sanduíche, os professores gostam que comece em setembro, que é quando inicia o ano letivo lá para eles retornam de férias, mas às vezes não tem dado, tá? Então, mas é por isso que é legal a gente estar conversando, fazendo o webinar, que a gente vai tirando as dúvidas e tentando sincronizar isso, mas isso seria o perfeito. Já foi assim no passado, mas atualmente a gente sabe que está desafiador.
Posso Lógico. acrescentar algo? É interessante que você falou, principalmente o pessoal de doutorado sanduíche, eles normalmente acabam fazendo algumas disciplinas aqui, então realmente é interessante chegar alinhado com o início do semestre, né? Mas vale a pena você conversar antes e programar tudo isso com o seu orientador, seu supervisor aqui da Suécia, porque às vezes tem algumas universidades e algumas disciplinas que é dada só meio semestre. Então, às vezes, você chegando na metade do semestre também é suficiente, mas aí cada caso é um caso e é interessante conversar e deixar tudo muito bem alinhado com o orientador antes do início antes da aplicação, inclusive, né, para fazer o cronograma certinho. Exatamente, acho que tem um alinhamento antes da aplicação no cronograma, baseado em tudo que a gente falou, e depois, quando saem os resultados, né, a expectativa de quando você consegue assumir essa bolsa, se está de acordo com o cronograma ou se vai tendo atraso. Como eu e o Flávio, a gente sempre fala, olha, teve atraso, aconteceu alguma coisa, converse com os seus orientadores na Suécia, é importante avisá-los, muitas vezes eles estão te esperando, né, com uma sala, né, com expectativa que você curse algumas disciplinas e não vai dar certo, né? São flexíveis, entendem, eu acho que o maior problema realmente tem sido de visto, né, atualmente, e é só manter o contato restrito, que acho que no final dá tudo certo. Deu certo no final para todo mundo. Tá bom? Bom, o tempo está andando, eu acho que eu tenho várias perguntas aqui no chat, então eu acho que eu vou respondê-las, tá? E daí a gente fica à vontade para levantar a mão ou não, ou colocar mais perguntas no chat, para a gente conseguir dar atenção a todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. A primeira pergunta. Desenvolvimento de produtos. Hugo, desenvolvimento de produto. Inovação em blockchain. Sim, tem espaço, tá? Eu acho que tem sim. Acho que isso é uma inovação. Se você não tem orientador, se você tem uma ideia, como eu te disse, entra lá no nosso hot site, tem um templatezinho, manda para a gente a sua ideia, o que você imaginou, que a gente vai fazer o possível, né, para verificar tanto o interesse da SAAB como indicação de quem poderia te orientar, tá? Para você iniciar o diálogo e construir esse projeto, tá bom? Vamos lá, ao próximo. Gilson. Acho que eu posso responder. É porque, na verdade, Gilson, no caso, essa chamada ela é por submissão individual. Então, o proponente é o beneficiário. Quem vai se candidatar para o pós-doc é o próprio pós-doc, de fato, ele que vai submeter a proposta. É diferente do que nós fizemos no CNPq, por exemplo, na chamada 26, que é uma chamada de projetos que tinham cotas de bolsa no exterior, que o coordenador, depois que o projeto era aprovado, indicava quem é seu pós-doc, quem é seu doutor sanduíche. Então, esse modelo, o modelo 26 é um modelo mais inovador, mais de projetos mais coletivos, né, um pouco em escala maior, mas são projetos individuais, bolsistas individuais. Tá. Ótimo. Aí vamos lá que a gente tem uma nova do Hugo. Deve conhecer o professor Daniel Amaral? Estou trabalhando com pesquisa com ele. Assim, de nome, não. Eu não o conheço. Mas isso nunca é o problema, tá? Com certeza deve ser um bom professor. Vamos lá. Túlio, obrigado. Uma dúvida tangente à expansão de oportunidades. Veja meu caso. Ele é do INPE, estou desenvolvendo minha pesquisa em paralelo, sou funcionário da Volvo Cars e moro em Gotemburgo. Que interessante, ótimo. Existe canal para que eu possa me vincular para pleitear vínculo ao programa Volvo Chalmers? Eu não faço parte do programa Volvo Chalmers, tá? Tanto a Volvo é meu associado, como a Chalmers também, tá? A gente tem algumas ações conjuntas, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade nesse programa, infelizmente. Gostaria de ter, tá? Mas eu não tenho, Túlio. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para a gente lá para o contact que eu tento te ajudar. Podem fornecer o link do visto por aqui? César, seguinte, vocês vão receber depois essa apresentação em PDF, tá? Assim como o link do YouTube, que vai estar onde está gravado, né? Lá no nosso YouTube do CISB. E aí você pega o link por lá, pode ser?
Aí você tem a apresentação completa também. João, fiquei sabendo que o seguro saúde exigido por eles é muito complicado, porque os requisitos por eles não se enquadram com seguros de saúde mesmo internacionais. Não sei nem te responder sobre isso. Deixa eu perguntar, Jorge, você consegue nos ajudar sobre essa questão sobre o seguro? Saúde? Deve ter sido uma universidade específica, né? Não sei. Não. Não. Bom, primeiro, desculpa por alguns minutos aí, eu fiquei mudo. Se alguém me chamou, eu não escutei, tá? Por uns 2 minutos aí. Mas, João... não, eu escutei. Essa pergunta eu escutei. Então, o que aconteceu no meu caso foi o seguinte, eu contratei um seguro no Brasil e, adicionalmente, a universidade fez esse seguro que foi citado na pergunta aí. Então, na verdade, eu tenho o seguro saúde, que envolve acho que são duas coisas diferentes, né? Esse que ele citou e que a universidade fez, envolve algum tipo de acidente que eu possa ter trabalhando. Eu imagino que seja isso. E, adicionalmente, eu tive que fazer um seguro viagem, que é um seguro saúde, que é uma exigência para a implementação da Bolsa. O CNPq pede que a gente coloque na plataforma Carlos Chagas a comprovação que a gente tem seguro-saúde. O Flávio me corrige se eu estiver errado, mas... Então, são duas coisas diferentes. Entendi. Esse aqui mencionado deve ser o seguro de responsabilidade civil, né? Acredito se você cai, se você é um visitante, alguma coisa, a universidade, exatamente, né? Sofre um acidente dentro da universidade, né? Porque a responsabilidade é dela, tem que ter um seguro que cobre, né? Você está lá transitando. Mas é interessante, a gente pode deixar que a gente vai colocar como dica lá no Icebreaker, para o pessoal contactar os escritórios internacionais, né, das universidades que existem para isso e para sanar essa dúvida, né? Porque existe aquele visto para você, o seguro para você entrar no país, o exigido, né, como o padrão de saúde que a gente conhece por 1 ano, tá? Deixa eu seguir aqui, vamos ver. Obter um personal number também é muito complicado, isso dificulta alugar um apartamento, conseguir um chip do telefone e abrir uma conta bancária. Bom, isso é uma questão de morar no exterior, tá? Eu sei que para você ter um personal number, que é o ID, né? Que você tem que ter visto de 1 ano, tá? Pelo menos 3 meses da cidade, e só aí que você consegue, né? Aí, para mim, isso são questões inerentes de você estar indo morar na Suécia, né? Eu acho que quem pode te ajudar mais com relação a essas dúvidas, não sou eu, CISB, tá? Mas eu acho que são os escritórios internacionais, porque esse ponto que você coloca aqui não é só você, mas os alunos, né, os pesquisadores que vêm do mundo todo devem ter o mesmo tipo de dificuldade. Jorge, você pode falar alguma coisa aqui para a gente? Dar seu testemunho sobre isso? Sim. Na verdade, esse personal number, conversei com todo mundo que veio na mesma chamada que eu, ninguém conseguiu, tá? Porque os vistos foram dados para 364 dias. E propositalmente, para que a gente não conseguisse mesmo. Isso tem algumas implicações. Algumas coisas a gente não consegue fazer. Por outro lado, a gente deixa de ter certas obrigações, como, por exemplo, declarar imposto de renda. Então, complica em algumas coisas, tá? Do que ele citou aí. Chip de celular não foi um impeditivo, porque eu comprei um chip de celular com facilidade aqui. Alugar casa, dependendo o regime que você fizer, pode ter alguma complicação, mas não vai ser impossível. Por imobiliária, causa um pouquinho mais de dor de cabeça, alguns documentos a mais que você vai ter que entregar, mas não impede. Eu, no meu caso, acabei alugando direto com o proprietário, então não foi impeditivo nenhum. Mas algumas coisas acabam ficando um pouco mais complicadas, sim, tá? Inclusive até matrícula para a escola da minha filha não teve problema nenhum o fato de eu não ter personal number, tá? Mas algumas coisas complicam, algumas coisas do dia a dia aí. Sei lá, se matricular numa academia, abrir conta bancária, a sua conta é mais restrita, mas com o visto que você vai conseguir na chamada, você não vai conseguir personal number. Pelo menos é o que aconteceu com todo mundo que está dessa chamada atual. Ótimo. E é legal também, né, Jorge, exatamente esse testemunho que você está dando, quando a gente fizer o Icebreaker, a gente compartilha contatos de ex-bolsistas, de vocês que estão aí, que um vai aprendendo com o outro. Não dá para a gente fazer um manual, né? Esse não é o objetivo, mas eu acho que
vocês interagindo, dá para ajudar bastante, ajudar bastante, né, os novos, né? Porque quando sair o resultado da próxima, ainda vão ter vários que estão na Suécia, né? E aí a gente convida os 3 ou 4 que ainda vão estar lá para participar do Icebreaker, e acho que aí fica bem legal, pode dar bastante dica para facilitar para os próximos. E assim a gente vai, de chamada em chamada, de grupo em grupo que está chegando. Tá? E essa história do 1 ano eu sabia, tinha que ter visto de 1 ano, pelo menos, né? Se é 364 dias, já é feito de propósito, né? Exatamente. Vamos lá. Depois do dia 22 de junho, a maioria entra de férias e só volta de agosto. Obrigada, Elizabeth, da KTH, uma grande amiga. É isso mesmo, 22 de junho é Midsummer, né? Realmente, aí é a confirmação que muita gente no departamento de imigração está de férias, então fica difícil aí questões serem relacionadas. Mas na universidade os professores ficam um pouquinho mais e às vezes o escritório internacional também tem sempre gente de plantão e pode sanar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Bastante perguntas, vamos lá. Olá, pesquisas da Laís. Pesquisas vinculadas à vulnerabilidade, resiliência, recursos hídricos em áreas urbanas, há possibilidade? Seria pós-doc. Olha, Laís, eu acho que isso não é da temática da chamada, né? Acho que você pode olhar melhor lá a chamada, mas a chamada não contempla esse tema, tá bom? Ela é muito forte no setor aeronáutico, né? A SAAB é copatrocinadora da chamada, acho que então ela tem alguns interesses específicos, dá uma olhada lá nas áreas, né? Flávio, algum comentário sobre isso? Olha, acho que você tem uma saída. Nós estamos na expectativa de vou dar, como é que dizem, spoiler, né, que eles falam, talvez a gente consiga lançar uma chamada para grandes projetos em colaboração com a Suécia, que de certa maneira contemplaria esse tema, mas ainda não existe, então não tenho. Estamos dependendo ainda de definições aí, mudanças de governo, então vamos ver. Mas há uma esperança de ter um projeto, uma chamada dedicada que tem abertura para esse tipo de tópico aí. E a Suécia também é bastante forte, já tem uma história de relação com o Brasil nisso também, que a gente tem como aproveitar bem. Com certeza, né? Na área de desenvolvimento urbano, Smart Cities, né? É a área da cooperação Brasil-Suécia oficialmente. Não tenho dúvida que há interesse, tenho até grupos que posso indicar para a Laís. Flávio, você quer responder essa do Nicolas, para o pós-doc, o título de doutorado é um requisito de deadline de aplicação? Sim, uma boa eu diria para o Nicolas para colocar isso bem claro na proposta dele de que nível que ele está, se possível, incluir uma declaração de expectativa, uma declaração da sua instituição aí, da expectativa da sua defesa. E quando for para ser implementado de fato, sendo aprovada essa chamada, coloque de uma forma bem para correr o risco de você ser desclassificado, de uma forma que a gente vai ver, não, ele está em vias de terminar o dado. E aí, para implementar, a gente vai exigir pelo menos a ata da defesa. A gente sabe que diplomas é complicado, mas pelo menos a ata da defesa vai ter que ser apresentada um pouco antes, um mês antes aí de permitir a implementação da bolsa. Então, isso é o que pode ser feito. Acho que é o mais justo. Tá, vamos lá. Nicolas, no slide do centro é exibido o logo da MDH, mas na lista da chamada não consta seu nome. A MDH, ela participou da chamada, sim. Acho que a lista pode estar desatualizada, porque a gente teve um bolsista para a MDH, né? A Malar Dallin, né? Flávio? A gente teve, sim. MDH pode, a gente vai... Obrigada, viu, Nicolas? Eu vou checar com o Flávio, mas a MDH está dentro, sim, tá bom? Da nossa parte não tem restrição quanto à instituição, na verdade, né? Contanto que tenha... Não são tantas universidades que tem na Suécia, né? Tem um número razoável. MDH é uma universidade menor, mas ela tem boa colaboração com a SAAB em alguns clusters. Do Gilson. Estou dentro da cooperação CAPES-Procad, que contempla uma bolsa sanduíche na Suécia. O pesquisador que estávamos em contato não responde mais e-mails. Gostaria de saber se vocês poderiam indicar um pesquisador na Suécia. Bom, Gilson, manda um e-mail lá para o Projects para a gente, contando, de repente eu posso te ajudar, né? Agora, eu não sei se você está dentro com interesse nessa chamada ou numa chamada geral.
por favor, entre em contato pelo projects@cisb.org.br direto, tá? Conta a sua história e eu vou ver o que a gente pode fazer para te ajudar sim. Ainda dá tempo, tá bom? Como funciona o Comitê de Ética Sueco para pesquisas realizadas na Suécia e no Brasil? Comitê de Ética? Eu acredito que esteja falando sobre um tema que não se relaciona com essa chamada. Eu não sei nessa parte de desempenho humano se tem alguma coisa que envolve comitê de ética, mas em geral essas pesquisas na área de engenharia não envolvem essa complicação. Essa questão realmente não sei se puder Exatamente. desenvolver um pouco mais sobre que tema que fala. Comitê em ética em pesquisa no Brasil. Bom, Envolve vamos para a humanos ou próxima. animais. Exatamente, pode ser. Ou ética, né? Inteligência artificial, pode ser, né? Eu tive algum contato com o Comitê de Ética no Brasil, né, para pesquisas feitas no Brasil, quando a gente fazia experimentos usando piloto, enfim. E eu não apliquei para Comitê de Ética aqui na Suécia, mas preenchendo os dados no Comitê de Ética brasileiro, lá aparece uma opção se envolve pesquisas fora do país também. E ali você coloca a instituição estrangeira que está envolvida. Não foi o caso eu fiz isso para outra pesquisa minha, tá? Então não foi o caso dessa que eu estou aqui no momento. Então pode ser que você consiga, pelo Comitê de Ética brasileiro, essa permissão fora do país. Não sei, mas eu sei que existe esse campo lá no Comitê de Ética brasileiro, nos formulários, se essa pesquisa vai ser realizada em conjunto com uma instituição estrangeira. Então talvez esse seja um caminho. Tá. Ó, a Elizabeth deu uma dica aqui, um link. Obrigada, Elizabeth, do Comitê de Ética na Suécia. Olha aqui, ó, já tem o link que você pode acessar, com certeza tem sueco, inglês, e pode sanar suas dúvidas. Muito obrigada. Vamos aqui. Poderiam falar um pouco sobre os critérios de avaliação? Flávio, você poderia falar? Bem, estão listados na chamada, né? Basicamente, eu me lembro, eu não estou com a chamada aberta aqui, mas é a qualidade do projeto, a qualidade do candidato, da instituição que está recebendo ele. E a análise é feita de uma forma CNPq, CISB, SAAB. O CNPq ele busca o apoio de pareceristas ad hoc, né? Especialistas que avaliam exatamente isso que estão descritos na chamada. Eles dão notas para cada um desses critérios nessa parte competitiva, né? E aí nisso também talvez seja importante a gente comentar que, por exemplo, a pessoa receber digamos que você se candidata e você recebe o carta do SAAB de aceite, de interesse de apoiar o projeto. Né? De concordância e às vezes até com bastantes elogios. Isso não é bem claro colocar isso, que não é uma garantia. Inclusive porque muitas vezes a SAAB depois ela tem que entender isso dentro dos slots, né, das posições que eles têm e de prioridades que eles têm internamente. E pode acontecer até deles darem uma carta favorável, mas depois eles mesmos também da SAAB, não estou nem falando do CNPq, nem do CISB, não priorizarem determinada candidatura que teria sido aprovada. Então, porque há um nível concorrencial entre os próprios que estão sendo recomendados. Então, só é importante ter uma ideia quanto a isso. Mas isso tudo é bem conversado dentro do comitê julgador. A gente analisa proposta a proposta, seguindo estritamente os critérios que estão expressos na chamada. Então... Totalmente de acordo com a resposta do Flávio, é isso mesmo, né? Muitas vezes você tem um número de aplicações muito maior elegíveis, né, do que o número de bolsas, e infelizmente a gente tem um doce problema, eu diria, né? Tem que ter uma priorização, né? E os elegíveis têm a carta de concordância, né? Como a gente chama, está lá muito bem escrito na chamada, né? E isso, hora ou outra, ocorre sim, tá? Sobre ter um projeto mais teórico, eu não acho que é um problema, tá, Antônio? Acho que é uma questão do projeto em si mesmo, se tem interesse. A SAAB trabalha muito forte, até muito próximo das universidades, em TRL de 2 a 4,
e depois você vai escalando isso não é um problema. Eu acho que o lance é o tema mesmo, se é interessante e inovador, né? Não é problema. Acho que depende do projeto ser interessante, tá? Bom, o João fala que a questão do seguro é para maior que 1 ano, ok. Vamos lá. Gilson, a pergunta da Roberta se referia ao uso de amostras de pilotos de caças suecos que está dentro do tópico de desempenho operacional. Bom, se é a questão da ética, acho, né? Bom, acho que isso você tem que conversar com o desempenho humano, tem que conversar realmente com a SAAB, com o professor, né? Orientador, né? Sobre isso, né? Mas muitas vezes, como você está indo para de um projeto maior, né? Ou digamos, de um programa de pesquisa, às vezes a parte que você vai realizar já está amparada dentro, né, desse... Talvez, não sei se é o caso. Às vezes, poupa-se o trabalho, né? Não é tão individualizada essa parte do comitê de ética. Eduarda, existe a possibilidade de projeto de até 6 meses? Se sim, existe menos ou mais chance de aceite? Ocorre como em alguns editais que podem ser chamados 2 alunos para uma bolsa? Bom, 2 alunos para uma bolsa não existe, né? Existe um número máximo de bolsas, né? Até 6 meses, existe a possibilidade, né, Flávio? Geralmente o pessoal opta lá 6 meses, 9 ou 12 meses, né? Eu vou dizer o seguinte, preferencialmente 12 meses. A gente já sabe isso historicamente, tá? Lembre o seguinte, você vai chegar lá e é tanto o professor que vai te receber como a SAAB, existe um tempo de adaptação. De 1 a 2 meses você está se adaptando, né? Como é que a gente espera que em 6 meses você entregue o seu projeto? Então, isso é considerado. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque fica aí no seu risco e muitas vezes você não vai conseguir uma carta de concordância. Nós tivemos umas experiências, principalmente pela pandemia, de algumas pessoas que previam fazer umas bolsas mais longas e acabaram fazendo mais curtas, mas com um período, às vezes, anterior e posterior remoto. Mas, assim, isso exige uma disciplina e uma dedicação de ambos os lados. E, na verdade, é do lado do bolsista e do lado de todos os outros que estão participando. Nem sempre isso é possível, né? Você sempre perde um pouco isso. Então, não sei. É um risco. Mas depende do programa e da conversa que você tiver lá com o coordenador de lá. E como que algumas etapas da pesquisa você conseguir realizar ainda no Brasil em contato com o grupo de lá para poder chegar com algo já mais maduro para lá, né? Não sei. E aí, muito bem lembrado, ou seja, isso daí tem que ser muito bem considerado ali na construção do projeto, nesse pré-projeto que você pode estar fazendo aqui, e alinhar muito bem isso, tanto com o professor que vai te receber, como o supervisor, né? Para que dê certo. Porque no final, o período de adaptação, com certeza, é 1 mês, né, Jorge? Concorda? Sem Todo dúvida, mundo 1 mês fala mais. isso, né? Até mais, né? Então, pode ser. Agora, a Eduarda também fala assim, já passei 3 meses antes, isso é levado em consideração? Eu não sei se o 3 meses dela na Suécia, né, de alguma maneira, não entendi. Mas eu acho assim, Eduarda, a minha dica, né, você tendo no mesmo projeto, ok, mas você tem que falar com quem vai te receber lá, o professor, né, e o supervisor da SAAB, para ver se eles concordam com isso, né? Eu acho desafiador, mas também acho que não, né? De repente, conversar, marcar um call com eles, né? Explicar qual a sua ideia, por que 6 meses, embasar isso, escrever e considerar isso como um pré-projeto, eu não sei. Pode ser interessante. Converse com eles, né, Flávio? Mais alguma pergunta? Não. Um momentinho só. Bom, alguém tem... A gente já está chegando perto na 3h30, né, do final. Alguém mais teria alguma pergunta? Quer levantar a mão, abrir o microfone, o vídeo para interagir com a gente? Hoje foi bem animado, muitas perguntas. Bom, então acho que a gente conseguiu aí atender o nosso objetivo e minha expectativa é realmente que a gente termine no horário, né? Nicolas, para apoiar, você comentou a distribuir um pequeno CV de 2 páginas no máximo.
Existe alguma sugestão da extensão? É algo muito simples, é duas páginas no máximo tudo, tá? Tem que ser algo muito simples, nada muito complicado, tá bom? Dá uma olhadinha lá no nosso hot site, né? Vai ter aqui na chamada o link do hot site, é muito simples, é 2 páginas, tá bom? E não é complicado, não. E se precisar de mais informações, pode deixar que a gente, pelo nosso canal, a gente pede mais, se eles pedirem mais informações, tá bom? Bom, Tiago Francis, será que tem alguma pergunta aqui? Em breve. Ah, Elizabeth, estarei aí em abril. Vamos marcar. Acho que era isso, né, gente? Tiago, você tem alguma pergunta? Não? Só uma boa tarde. Ai, ótimo. Então, tá bom, gente. Eu queria agradecer a todos a presença, tivemos uma boa participação, muitas perguntas, muito enriquecedor, acho que para todos que estavam aqui com a gente, e também vai, como eu disse, está sendo gravado, vai estar lá no nosso canal do YouTube, que acho que serve para todo mundo, né? Tirar as dúvidas. E deixa eu anotar aqui, ó, qualquer dúvida é o projects@cisb.org.br. Aí é o org.br no final. Orb. Orb. Tá? Vocês podem entrar em contato com a gente, é o nosso canal direto aí para dar apoio pessoal na conexão, tá? E, olha lá, o Jorge também colocou gentilmente o e-mail dele. E acho que era isso, tá? A gente fica à disposição, desejamos boa sorte a todos e a gente está aqui para apoiar vocês, para construir um bom projeto, tirar dúvidas, sanar qualquer tipo de imprevisto e trabalhando junto com vocês. E boa sorte para aqueles que forem aplicar desde já, tá bom? Muito obrigado, Flávio. Quer falar alguma coisa de encerramento? Jorge, fiquem à vontade. Então, agradecer e desejar um bom projeto aí, uma boa submissão para todos. Não esquecer do prazo, já tá, falta pouco, falta menos de um mês, então, para quem ainda tiver sem o contato aí e não tiver ainda um supervisor, realmente tem que correr, tá? Exatamente, mas ainda dá tempo, sem problema nenhum. Também desejo boa sorte aí, pessoal. Aproveitem a oportunidade, acho que enriquece muito o currículo e de forma pessoal também, então tem que aproveitar bem essa oportunidade e não deixem de aplicar. E precisando de alguma dúvida que eu possa colaborar aí, meu e-mail está no chat e fiquem à vontade para entrar em contato. E aqui, ó, só para encerrar, no último slide da minha apresentação, tem o hot site do CISB, tá? Onde a gente tem informações e alguns links interessantes, o link também da chamada oficial. Dúvidas, pode ser pelo nosso canal do Projects ou de atendimento do CNPq ou do Flávio. E uma dica que eu sempre dou, sigam o CISB no LinkedIn, importante, porque todos os nossos eventos, novidades, a gente tem postado muita coisa lá, tá? A gente tem uma outra chamada aberta em parceria com o CNPq, Inteligência Artificial para Pesquisadores de Startups. Esse vai ser o nosso próximo webinar, já adianto, dia 27 de fevereiro, pós-carnaval, tá? A gente vai estar fazendo outro, mas acho que por hoje é só. E, mais uma vez, muito obrigada e boa sorte a todos, tá bom? Encerro aqui o webinar. Obrigada, gente. Boa tarde.